Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em outros horários. E hoje eu estou aqui, eu gostaria de gravar mais um vídeo. Eu gostaria, na verdade, de compartilhar um testemunho, irmãos. Queria compartilhar com vocês sobre o tempo certo das coisas, o tempo de Deus sobre cada coisa. E eu tô aqui no monte que eu vim orar, logo de manhã cedo, hoje é domingo. Pessoas ali em cima orando, ó. Tá uma bênção aqui, irmãos, uma paz. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho, para que vocês venham assim refletir e entender um pouco o propósito de Deus. Eu queria, meus irmãos, ler uma palavra, deixa eu pegar aqui, que está em Eclesiastes 3. Muitos de vocês já conhecem. É uma passagem bastante conhecida. Eu queria ler aqui o comecinho dela, irmãos. E ela diz exatamente assim. Eclesiastes 3. Deixa eu achar uma posição. Ela diz assim: há tempo certo para tudo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Até interessante essa parte aqui que ela mostra muito do que estamos vivendo, né, atualmente. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Atualmente estamos vivendo um tempo para se conter um pouco, né, do abraço, do contato físico por causa dessa pandemia. Mas não é sobre isso que eu quero falar não, irmãos. Mas, enfim, nessa passagem, basicamente quem está escrevendo é o rei Salomão. É um rei que bastante sábio, que Deus ungiu ele com a tua sabedoria, sabe? E ele escreveu esse livro. Ele escreveu Eclesiastes, escreveu algumas partes de Provérbios, e é interessante que Deus ele nos fala que há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para cada propósito de Deus aqui nessa terra. E a gente muitas vezes sabe disso, só que a gente esquece, ou por não entendermos o propósito de Deus, a gente começa a entrar em desespero, a gente começa a ficar ansioso, começa a achar que as coisas estão dando errado na nossa vida, quando na verdade o que não aconteceu foi chegar o tempo de Deus ainda, irmãos. E eu queria compartilhar com vocês a respeito de herança, queria compartilhar a respeito de tempo certo para todas as coisas. E eu queria começar contando, irmãos, que ano passado, antes de me converter, eu tinha ganhado um carro da minha família. Tá? É um carro simples, um carro normal, mas já era melhor, né, do que uma bicicleta, por exemplo. Então eu ganhei esse carro, irmãos. Só que o carro ele veio, digamos assim, faltando muita coisa para fazer nele. Ele veio precisando de fazer muita manutenção, consertar muita coisa, com documento atrasado. E eu cheguei até a fazer um orçamento na época e eu lembro que tinha dado mais de R$ 5.000 para consertar tudo, sabe? E fora os documentos, que os documentos eram mais, podemos dizer assim, mais uns R$ 2.000. E só que eu ganhei o carro. Eu não estava no momento que eu podia gastar, no momento que eu tinha dinheiro para gastar com o carro, nem muito dinheiro até mesmo para questão de combustível, de gás, entendeu? Só que eu ganhei um carro. E por ganhar um carro, você começa a se endividar, você começa a achar que você tem dinheiro, né? Porque você quer andar com o carro, você quer colocar gasolina, colocar um gás, o que for, quer fazer uma manutenção, lavar o carro e você não tem dinheiro para isso. Então, irmãos, eu ganhei esse carro, comecei a usar e tal, achei uma bênção. Só que aconteceu que depois eu me converti e batizei, irmãos, e logo depois eu fui levado para o deserto de Deus, que os irmãos já conhecem, que estão na passagem lá em Êxodo. Mas enfim, o deserto é um momento que Deus te prova, que Deus te ensina principalmente a confiar nele, meus irmãos. E durante esse deserto, uma das coisas que eu perdi, né? Uma das coisas porque eu perdi várias coisas, assim, perdi entre aspas, né? Porque
é como eu tô dizendo, tem tudo um propósito, Deus sabe de todas as coisas, mas esse carro foi uma das coisas que eu perdi, sabe? A minha família que me deu, ela pegou de volta, simplesmente. Mas amém, voltei para minha bicicleta e, enfim, agora eu quero ir um pouco mais para frente na história. Esse ano eu me mudei de casa, né? Mais um propósito de Deus, mais uma bênção de Deus na minha vida. Eu me mudei de casa, vim morar em outra cidade, irmãos. E a minha bicicleta, que era o meu meio de locomoção, ela ficou. E só para vocês entenderem que eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Hoje, não vou dar um spoiler, digamos assim, eu tenho o carro e tenho a bicicleta. E muitas das vezes eu gosto de andar de bicicleta, por gostar mesmo de fazer um exercício. Mas, enfim, eu me mudei, a minha bicicleta ela ficou em Cabo Frio. E quando eu me mudei, eu tentei levar ela, irmãos. E diversas vezes que eu fui em Cabo Frio, né, na minha cidade onde eu morava, eu tentei pegar essa bicicleta, mas eu não conseguia, eu não sabia por que eu não conseguia levar essa bicicleta. Sabe, para pagar um frete era caro, eu queria colocar ela dentro do carro para trazer, mas não conseguia trazer de jeito nenhum. Até que se passou, irmãos, meses, 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo exatamente, mas o que aconteceu foi que entraram no condomínio que eu morava e roubaram justamente as bicicletas. Aconteceu isso numa terça-feira, roubaram, levaram bicicleta. Numa quinta da mesma semana entraram de novo e roubaram mais. E caramba, quando aconteceu isso eu falei, caramba, Deus tem realmente um propósito. Ainda bem que eu não trouxe essa bicicleta, ainda bem que Ele não deixou trazer. Porque eu sou do tipo de pessoa que nem prende a bicicleta. Eu deixo ela só guardada lá, encostada, eu não me preocupo muito com isso. E com certeza iriam levar minha bicicleta. E passou um tempo, eu falei, poxa, agora sim eu devo conseguir trazer a minha bicicleta, irmãos. Devo conseguir trazer. E fui em Cabo Frio mais 1, 2, 3 vezes e nada de conseguir trazer a bicicleta. Até que passou mais um tempo, não sei, questão de 1 mês, 2 também, ou nem tanto. Entraram de novo no condomínio para assaltar justamente a bicicleta e ainda entraram no condomínio do lado também, que é assim, mais protegido ainda do que o meu. Entraram e roubaram a bicicleta, irmãos. Aí eu falei, Jesus, realmente, eu sou ansioso, eu sou apressado, eu tenho que aprender a esperar o tempo de Deus. Mas aconteceu que essa semana agora eu fui em Cabo Frio e eu finalmente consegui trazer a minha bicicleta. E sabe, a minha bicicleta, ela era uma coisa que já era minha, que eu quero compartilhar com vocês. Era algo que já era meu. A bicicleta eu já uso, poxa, tem mais de 5 anos que eu uso aquela bicicleta. E eu quero dizer com os irmãos sobre herança, por exemplo. Tem muitas coisas que já são nossas, já estão disponíveis pra gente. Só que às vezes não é o momento certo de acessar essas coisas. Às vezes não é o momento certo, irmãos, da gente pegar essa bênção, tomar posse dessa bênção. Porque às vezes uma bênção, no momento errado, ela se torna uma maldição, sabe? Por isso que a Bíblia diz que tem um tempo certo para todas as coisas. Imagina se eu pegasse aquela bicicleta que já era minha e levasse ela na força do meu braço. Provavelmente ela não estaria mais comigo hoje, teria sido roubado, assaltado. E a questão do carro que eu contei no começo do vídeo, pouco tempo atrás, né, questão de alguns meses atrás, esse carro ele voltou para mim. Esse carro ele já era meu, irmãos, já era meu, mas eu creio que não era o tempo certo de eu receber ele ainda. Então, no tempo de Deus, no tempo que Deus já tinha me moldado, já tinha trabalhado na minha vida, esse carro ele voltou para mim. Só que dessa vez ele voltou todo consertado, irmãos. Ele voltou com as peças trocadas, com revisão feita, ele voltou praticamente sem eu precisar de fazer nada. Até hoje eu só gastei com esse carro combustível, sabe? Uma limpeza, gás, poucas coisas que eu já gastei com esse carro, mas eu não precisei fazer a manutenção que eu teria que ter feito antes se eu tivesse pego esse carro, entendeu? Então, no tempo de Deus, irmãos, essa coisa que já é até sua, sabe? Já é até sua. Às vezes também eu me lembro de questão de relacionamento, de namorada, de noiva, sabe? A pessoa, ela já é sua, sabe? Se for um propósito de Deus, ela já é sua, mas às vezes não é o tempo de você acessar
isso ainda. Não é o tempo de você pegar, porque o tempo certo é depois do casamento, entendeu? Então por isso que a Bíblia diz que tem um tempo certo para todas as coisas debaixo dessa terra. E a gente consegue sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus, quando Ele faz essas pequenas coisas nas nossas vidas. Uma bicicleta, irmãos, que já era minha, eu senti um amor tremendo de Deus quando Deus me permitiu trazer essa bicicleta de volta depois que as ondas de assalto passaram, sabe? A gente consegue perceber o amor de Deus nas pequenas coisas, meus irmãos. Então vale a pena você esperar o tempo de Deus, vale a pena você saber que todas as coisas têm um propósito, todas as coisas têm um tempo certo. E no tempo certo, essa bênção que Deus já te prometeu vai ser acessível na sua vida, sabe? Então, meu irmão, temos que aprender a não ser ansiosos. Já dizia Jesus, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Nas cartas também, se eu não me engano, Filipenses 4, fala para não ficar ansioso por coisa alguma, mas antes apresentar a sua ansiosidade em orações e súplicas, em ação de graças, irmãos. Apresenta a tua ansiosidade para Deus. Deixa Deus trabalhar, mostra, Deus, eu estou ansioso com isso, sei que não é o tempo ainda, me ajuda a esperar o teu tempo, me ajuda a esperar a tua vontade, meu Pai. Então eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem sobre tempo certo para todas as coisas, amém? Eu vou ficar por aqui, te agradeço para você que assistiu, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Amém, irmãos? Fica na paz.